Fala aí, galera alvinegra. Hoje nós estamos aí mais uma vez trazendo conteúdo, falando acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar um pouquinho sobre a partida de amanhã diante do Carabobo, né, que a partir de agora, né, com as atuações pífias que o Botafogo vem fazendo, todo adversário será dificílimo para o Botafogo ganhar. Será sempre um confronto difícil, será sempre um confronto complicado para as nossas pretensões. Vamos falar acerca desse jogo aí. Vamos trazer um pouquinho a respeito do Carabobo. Nós estivemos aí fazendo algumas pesquisas, fazendo algumas anotações. Vamos aí estar falando acerca desse adversário que vamos estar enfrentando. Como a gente tem dito aqui, batido reiteradamente, o Botafogo está fazendo uma campanha muito ruim ao longo desse ano. O nosso queridíssimo John Textor, né, falou que a temporada nossa ia começar em abril. E pelo que a gente está vendo, a nossa temporada termina em maio. Começa em abril, termina em maio. Pessimismo? Pode ser. Pode ser pessimismo da minha parte. Mas o fato é que, da maneira como a coisa está se desenrolando e a maratona de jogos que nós temos no mês de maio, tudo indica que a nossa temporada realmente pode terminar em maio, pô. Estamos distantes da liderança do Campeonato Brasileiro. Provavelmente vamos passar de fase na Copa do Brasil, porque o adversário já foi batido, perdeu de 4-0, é um adversário relativamente fraco, né? Vamos certamente eliminar esse adversário. E para a próxima fase a gente não sabe o que pode acontecer em relação à Copa do Brasil. Essa é a grande realidade. Deixa eu dar uma ajeitada na luz aqui. Essa é a grande realidade. Nós não sabemos o adversário que nós vamos enfrentar. Então, assim, a coisa está caminhando de uma maneira muito ruim para o Botafogo. Muito ruim. Essa derrota para o Bahia ficou muito dolorida. Não pela derrota em si, mas pelo aproveitamento da equipe, né? Jogadores que vieram não dão conta do recado. Temos aí casos aí emblemáticos, né? Que é o caso do Arthur, que é um jogador que cisca e não produz rigorosamente nada. O gol que ele perdeu cara a cara com o goleiro, olha, sinceramente, não dá para acreditar que esse jogador possa fazer qualquer coisa de útil ao Botafogo. Outra coisa é esse treinador nosso que a gente tem batido aqui várias vezes aqui, treinador maluco, sem critério, sem um padrão de jogo definido, mais do mesmo o tempo todo, sai lateral, entra lateral, sai outro lateral, entra outro lateral. Até agora eu estou tentando entender por que ele optou por Newton e Patrick de Paula com Danilo Barbosa e Alan no banco. Até agora eu estou tentando entender por que ele não colocou o Jefinho no jogo logo de início. Eu estou tentando entender isso. Eu queria conseguir entrar na mente do nosso treinador para saber o que ele pensa acerca de futebol. Qual é o conceito que ele tem de futebol? Porque será que ele está certo e toda a imprensa, todas as mídias alternativas, todos os torcedores, será que está todo mundo errado? Só ele tem razão? E se porventura ele tivesse essa razão e todos nós que comentamos acerca do Botafogo estivéssemos errados, não deveria o resultado estar sendo outro em campo? Então vamos lá analisar. Imprensa fala mal do trabalho dele, mídias alternativas falam mal do trabalho dele, torcedores falam mal do trabalho dele, os resultados dentro de campo são os piores possíveis e ele está certo na sua filosofia de jogo? Dá para entender um negócio desse? Quer dizer, todo mundo diz que está errado, os resultados provam que o que todo mundo diz está certo, mas o certo é ele, que não conquista nada. O que esse sujeito está fazendo com o Botafogo esse ano é muito deprimente, é muito deprimente. Como torcedores do Botafogo, como pessoas que gostam do nosso glorioso, é muito triste ver o que esse camarada está fazendo com o Botafogo. Eu vou trazer algumas informações aqui acerca da campanha do Botafogo desse ano, fazendo um comparativo com o que aconteceu o ano passado, para que a gente possa entender o buraco aonde o Botafogo está se metendo. E vamos falar também um pouquinho sobre
a provável escalação desse time aí do cara bobo, que sinceramente nem sei mais se é tão bobo assim. Vamos lá. O Botafogo em 2025 já soma 25 jogos. No ano de 2025, o nosso glorioso já fez 25 jogos. Nós obtivemos 8 vitórias, 3 empates. Prestem atenção. 8 vitórias, 3 empates e, pasmem, 14 derrotas. Em 25 jogos, nós temos 14 derrotas. Mais de 50% dos nossos jogos foram de derrotas. É complicado demais. Aí, se nós formos comparar com o ano de 2024, né? Começando pelas derrotas, em 2025, em 25 jogos, nós tivemos 14 derrotas. No ano de 2024, nós tivemos 60, 72, 75 partidas. Nós jogamos 75 partidas. Em 75 partidas, no ano de 2024, o Botafogo teve apenas 13 derrotas. 13 derrotas no ano de 2024, com 75 partidas jogadas. Em 2025, já são 14 em apenas 25. Tem noção do que nos espera ao longo desse ano? Se continuarmos com esse treinador? Se continuarmos com essa administração dentro de campo? Tem noção do que vai acontecer com o Botafogo? É duro, né? É duro. Nós obtivemos 43 vitórias no ano de 2024. E poderia ter sido muito mais, tá? Deixamos pontos para trás aí de maneira ridícula, contra a Vitória, contra a Criciúma, deixamos cair pontos pelo caminho aí desnecessariamente. Mas ainda assim, nós obtivemos 43 vitórias, 19 empates. Foram 43 vitórias. Esse ano, ao que tudo indica, é provável que não cheguemos a 30 vitórias. Provavelmente não vamos chegar a 30 vitórias. Da maneira que a coisa está indo, fica muito difícil. Então, olha só, 75 jogos e 13 derrotas. 25 jogos e 14 derrotas. É duro, é triste, mas essa é a realidade do Botafogo hoje. Infelizmente, o nosso treinador, ele não gosta do que dá certo. Não gosta do que dá certo. Ele botou uma formação diante do Fluminense que foi excelente. A formação foi boa, o Botafogo ganhou bem, dominante, os 90 minutos, poderia ter goleado o Fluminense. Poderia ter goleado, pô. Mas ele não gostou. Contra o cara bobo, contra o cara bobo não, contra o Capital. Contra o Capital, ele botou o time reserva, mas ele veio com a mesma formação tática. Resultado, com o time reserva, o Botafogo venceu o jogo por 4-0 e jogou alguns minutos com jogador a menos, inclusive fazendo gol com jogador a menos. Quando o Botafogo vai enfrentar o Bahia, o que nós pensamos? O cara vai vir com essa formação. Deu certo contra o Fluminense, deu certo contra o Capital, ele vai manter a formação. Time que se ganha, não se mexe. Não. Para Renato Paiva não é assim que funciona. Para Renato Paiva não. Para Renato Paiva, time que está ganhando se mexe. Porque, na verdade, o que ele gosta é de time que está perdendo. E, mais uma vez, ele veio com essa formação ridícula, escalando 3 cabeças de área. Patrick de Paulo, grande 10, na cabeça desse insano Renato Paiva. É insano. Ele é insano. Quando o cara acha que Patrick de Paula vai ser 10, Patrick de Paula não está conseguindo jogar na posição dele. Vocês imaginem se o Patrick de Paula vai conseguir jogar de 10. Imagina se o Patrick de Paula vai conseguir jogar de 10. Mas ele gosta dessa formação. Ele gosta do que dá errado. Ele gosta do caos. Ele gosta de ver o torcedor aborrecido. Foi assim no Bahia, porra. Foi assim no Bahia. Por que não seria no Botafogo? Só John Textor
que achou que esse cara poderia fazer alguma coisa de bom no Botafogo, porra. Mas ninguém achou isso. Quando o nome dele foi anunciado, todo mundo ficou perplexo, porra. Renato Paiva, aquele cara que foi praticamente expulso do Bahia, vai ser o treinador do Botafogo, vai ser o cara que vai comandar o Botafogo no Mundial de Clubes. Ficou todo mundo perplexo, porra. Mas John Textor achou que ele era bom. Achou que ele ia dar certo. Não deu certo, né, gente? Já está claro que não deu certo. E se ele não for demitido o quanto antes, a temporada vai ser ridícula. A temporada vai ser catastrófica. Sabe por quê que vai ser catastrófica? Porque a gente corre o risco de não ficar entre os 9 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e automaticamente ficar fora da Copa do Brasil de 2026, porra. Vocês têm noção do que é isso? Um elenco milionário igual ao do Botafogo, campeão da América, campeão do Brasil, ficar fora de uma Copa do Brasil porque não consegue se classificar entre os 9 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, já que fez o favor de no Campeonato Carioca não conseguir classificação nem para a Taça Rio. Tem noção do que é isso? É isso aí que vai acontecer. Vamos lá. Vamos falar sobre o Carabobo. O Carabobo, no seu jogo pelo Campeonato Venezuelano, venceu de virada o Metropolitanos por 3-1. O Carabobo, pelo menos na Venezuela, não é tão bobo assim, né? Vamos ver. A provável escalação do Carabobo deve ser Gil, Guaramato, Aponte, Rodrigues, Pernia e Gonzalez. Nunes, Pérez, Tortoleiro, Berrios e Canhosales. Nós estamos botando aí na tela para você ver aí a formação, né? A provável formação do Carabobo nesse jogo diante do Botafogo aí pela Copa Libertadores da América. Uma coisa é certa, a tragédia está anunciada. Pode ser que aconteça algo diferente? Pode ser que aconteça, mas a tragédia já está anunciada. Se o Botafogo perder para o Carabobo, se empatar com o Carabobo amanhã, certamente vai estar eliminado da Libertadores, ridiculamente, que o grupo é fraco. O grupo do Botafogo é um grupo fraco, um dos mais fracos da Libertadores. O Botafogo já vai estar eliminado, certo? E aí vai ficar capengando nesse Campeonato Brasileiro aí, e eu não sei até onde John Textor vai conseguir manter esse péssimo treinador chamado Renato Paiva no comando da equipe do Botafogo. Eu não sei. Eu espero, sinceramente, que seja por tempo muito curto. E eu espero que o Botafogo ganhe, tá? Eu não estou aqui torcendo para o Botafogo perder, para o Renato Paiva ir embora, não. Eu gostaria que ele desse jeito no time. Eu não vejo possibilidade disso, porque ele é incompetente. Mas se porventura o Botafogo perder, que ele seja demitido o quanto antes, porque não tem condições desse sujeito comandar o Botafogo. Não tem condições. É muito fraco, é muito ruim. Galera, vamos aí torcer. Uma ótima semana a todos. Se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal, dê essa moral pra gente. Valeu, forte abraço, tamo junto.